Saudamos a todos os nossos telespectadores. O Diálogo Espírita de hoje começa com o tema livre, que vai abordar a interpretação espírita a respeito dos milagres. Será que eles existem? Será que não existem? Jesus fazia milagres? E o Espiritismo responde, na sequência, duas questões. O porquê do medo da morte para muitas pessoas. E uma pessoa não espírita pode dar passe? E para encerrar, Rose Heidman traz comentários a respeito da frase de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre os milagres, ou mais precisamente como os espíritas encaram os conceitos, a realização de milagres por Jesus. Existe alguma outra explicação, além do milagre em si, da maneira como ele é interpretado? Eu estou mais uma vez aqui na companhia da Rose, do Joilson, né? Vão nos ajudar aí a discorrer sobre esse tema. Bem, milagres é definido o conceito de milagre como um fato extraordinário ou um ato do poder divino, e isso é muito importante, contrário às leis conhecidas da natureza. Então não significa que milagre acontece sem uma explicação. Pode ser que tenha explicações, apenas nós desconhecemos. São leis ainda não percebidas. Aí que nós entramos no conhecimento do espírita, que por tudo que já se fez, por tudo que já se estudou, consegue apontar prováveis causas que expliquem a realização dos milagres. No sentido usual, é algo sobrenatural que derroga as leis da natureza. E os caracteres do milagre: ele é inexplicado, né, em princípio, é isolado e excepcional. Muito bem. O Espiritismo demonstra que os espíritos são uma das potências da natureza, né? Os espíritos falaram para Kardec ratificou isso aí. E revela as leis da interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Agora, conhecendo, entendendo um pouquinho melhor isso aí, a gente consegue desmistificar os milagres. Então, gostaria sua palavra inicial a respeito, Rose. Claro. O que nós pensamos, não é, sobre aquilo que chamamos de milagres? Em primeiro lugar, nós temos que pensar: Deus é perfeito ou não? Né? Se consideramos que Ele é a perfeição absoluta, nós também temos que considerar que Ele criou tudo que existe e que criou leis que abrangem todos os fatos da natureza. Se Ele criou lei perfeita porque Ele é perfeito, Ele não precisa derrogar sua própria lei, ela já abrange todas as possibilidades. O milagre, assim, para quem acredita na perfeição divina e que, consequentemente, suas leis permitem tudo aquilo que existe na natureza, é apenas uma medida, né, da nossa ignorância, na verdade, a respeito do mecanismo, das causas desses fatos que certamente obedecem a leis que nós não conhecemos. Os homens normalmente sempre chamam de miraculoso, né, adoram a fatos ou seres que não compreendem. Joilson, e a gente precisa deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores que a nossa intenção é de esclarecer realmente o que nós pensamos, como é que nós estudamos. Sem diminuir o valor desses fatos. De maneira nenhuma, e sem, de modo algum, atingir ou desrespeitar as crenças dos nossos irmãos de outros credos religiosos, né? Mas, Joilson, em geral, os fenômenos tidos como milagrosos decorrem de ação de um ou vários espíritos desencarnados sobre o mundo material, né? Mas como ele não possui um corpo físico, né, ele precisa de um intermediário, que nós chamamos de médium. E como os espíritos são invisíveis aos nossos olhos, parece para aquele que vê esses efeitos sobre o mundo material que para aquele encarnado seria impossível de realizar aquele fenômeno. É mais ou menos por aí. Sim, o que acontece é que o espírito do outro lado, ele faz a manipulação do fluido.
né? E utiliza... Que tipo de fluido? Esclareça É para o, nós. é o fluido cósmico, né? Que está ao nosso redor o tempo todo, né? Que nós, está no universo, né? Que é a utilização desse fluido, a manipulação dele que transfere, que faz acontecer este fenômeno. E ele utiliza o que daquela pessoa que está ali, no caso do encarnado? É o ectoplasma, que também é um outro nível desse fluido cósmico. Já né? mais denso. Já mais denso. Por exemplo, o que é essa madeira aqui? Fluido cósmico materializado. Né? Então, os espíritos do outro lado, eles vão utilizar desse fluido, eles conhecem as propriedades do fluido e, utilizando deles, conseguem, então, realizar feitos que, para nós, que desconhecemos ainda como que ocorre esse processo, são verdadeiros milagres. Né? Eu queria fazer duas observações interessantes aqui, para aqueles que têm condições de se dedicar, estudar um pouquinho mais. Os milagres estão praticamente todos explicados, estão contidos na obra Gênesis de Allan Kardec. Já o que o Joilson está colocando sobre os fluidos, em grande parte e de uma maneira muito precisa, muito didática, está no Livro dos Médiuns, quando o Kardec, num subtítulo, ele fala do laboratório invisível. Né? Ali ele explica realmente como é que os espíritos se tornam visíveis, como é que eles manipulam, como é que eles criam roupas de desencarnado que quando encarnado às vezes ele não tinha, ou tinha já apodreceu junto com o corpo, mas ele aparece com aquela aparência, com aquelas vestes, etc. Rose, a gente pensa assim, né? Porque pensa-se que o milagre não tem explicação, é realmente inexplicado, e eu mais abaixo até tinha colocado aqui, que é inexplicável, e eu prefiro o termo inexplicado, né? Não foram explicados ainda, mas tem explicações. Há pouco tempo atrás, há meio século, um século, se falasse em aviões, em espaçonaves, em internet, em celular, em comunicações via satélite, todo mundo ia dizer que era uma coisa impossível. E hoje em dia essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, não só eles estão aí, como nós só somos capazes de explicar como eles funcionam. Né? Então a doutrina espírita, através da revelação dos espíritos, de um trabalho muito meticuloso do Allan Kardec, o codificador, foi capaz de catalogar e de examinar todos a maioria desses fenômenos que não tem explicação, não é isso? É o que nós pensamos. O que nós temos que analisar até do ponto de vista do conhecimento científico nosso, né? Que ainda não abrange aquilo que é imaterial, que não pode ser mensurado pelos nossos equipamentos ou observado pelos nossos sentidos. Mas mesmo a nossa pesquisa atual já nos aponta o quê? O que nós aprendemos hoje na escola, não é? Matéria praticamente nem existe. O que existe é energia que de alguma forma, né, adquire massa e passa a compor os corpos densos. Num processo natural até e que ocasionalmente essa matéria se transforma em energia de novo. Aquilo que o Espiritismo há mais de 150 anos falava a respeito, que existe uma matéria básica disseminada pelo universo, que forma todas as forças, todas as energias existentes, e que densificada, isto é, com massa, se transforma na matéria densa, é o que a física hoje nos ensina nas escolas. Então, o conhecimento humano vai sendo ampliado. O que a ciência atual ainda não tem como mensurar, a não ser pela análise de fenômenos ocorridos, fotografias de materializações, etc., é a ação do plano espiritual, de que somos nós mesmos, né, os espíritos que perdemos o corpo, sobre alguns fenômenos da natureza. Mas nem precisamos pensar em espíritos desencarnados agindo. Nossa própria mente, ao se convencer profundamente de alguma coisa, ela atua em nível energético e muitas vezes modifica o nosso próprio organismo, produzindo a cura. Então não precisamos nem espíritos desencarnados, em alguns casos, agindo. Nossa mente manipula essa energia básica e pode transformar a matéria. Muito bem colocado. Joilson, quando as pessoas desconhecem certos fatos, elas começam, dão asas à imaginação. Né? E aí abre campo para a própria superstição, de que seja isso, seja aquilo, de casas assombradas, que até existe a perturbação, aquela coisa toda. Claro que esse é um outro tipo de fenômeno, mas eu quero apenas colocar isso, que às vezes as imaginações ficam excitadas. Né? Agora, eu pergunto para vocês aí, mais especificamente para você, Deus pode fazer milagre? Sim ou não? Não.
Não. Não. Deus pode fazer milagre? Ele não seria perfeito se ele derrogasse as próprias leis. Exatamente. As leis dele não seriam Mas, completas. mas as aí que leis tá, estão mas eu prontas. discordo. Eu acho que poder pode. Poder pode, mas ele não faz justamente por isso. Porque pela perfeição absoluta e sabedoria absoluta dele, Das leis como a Rosa naturais. diz, não faria leis que ele mesmo derrogaria, ele mesmo desrespeitaria. Ele não teria mas se ele previsto quisesse, tudo. porque ele pode tudo, né? Ele pode tudo. Não Ele é vale, onipotente. Wilson. Existem as leis do universo que ele já deixou bem claras, bem específicas, muito embora nós ainda desconhecemos, e existem seres que conhecem essas leis. Né? Para derrogar essas leis, para ele agir de forma... estaria indo contra a sua própria natureza. Sim, contra aquilo, a perfeição que ele Se próprio ele criou. pode né? tudo e tivesse uma circunstância que ele não previu, como acreditamos que ele é até atemporal, né? Porque tempo é relativo, ele modificaria suas próprias leis. É verdade. Antes de nós passarmos aqui, meus caros irmãos, É o que pensamos. algum comentário sobre determinados milagres que Jesus, o que o Espiritismo pensa, o que aconteceu quando Jesus fez isso, fez aquela outra coisa. Antes de nós passarmos para isso aí, eu só queria lembrar assim também, né? De que muita gente diz que Deus faz milagre para provar o seu poder. Ora, Deus não precisa disso. Não tem necessidade, né? Deus, para a gente reconhecer a existência de Deus, a perfeição de Deus, basta a gente olhar em torno de nós. A perfeição absoluta que existe tanto no macro quanto no microcosmo. Isso não significa que seres superiores, sob o comando divino, não atuem sobre as forças da natureza, sobre o nosso próprio organismo, produzindo alterações do caminho que nos estava programado, alterando o nosso rumo, nossa saúde, em decorrência de prece, de merecimento, de intercessões, Sim. todos os dias. A única coisa que nós acreditamos é que isto é uma possibilidade que ocorre dentro das leis divinas, dentro das leis naturais, não Exato. contra elas. Wilson, então passando os nossos exemplos aqui, aquela passagem do Evangelho que nos conta sobre uma pesca abundante que Jesus mandou jogar a rede em determinado lugar e realmente veio a pesca numa quantidade muito grande. Como é que nós podemos entender isso? Bem sintético. Então, se nós temos que entender primeiro que quem foi que pediu para jogar a rede. Foi Jesus. Né? E o Cristo, nós sabemos que ele, há mais de 4 bilhões de anos, ele já era um espírito puro. Então aí a gente vê a capacidade espiritual desse ser. Então ele conhecia, ele sabia, ele viu que daquele lado do mar tinha um cardume de peixes ali e ele então falou para que os pescadores então jogassem a rede do outro lado. Seria um fenômeno de clarividência, talvez? A dupla vista, não é premonição premonição não, né? Mas uma clarividência. Ele viu, né? Ele intuiu, a gente poderia até dizer assim, mas quando a gente fala de Jesus, né, o espírito mais evoluído que passou pela Terra, aliás, segundo Emmanuel, né, no Caminho da Luz, ele foi quem construiu a Terra, né? Então... Rose, as curas, de modo geral, que Jesus fazia. Olha, o que é cura, né? A modificação de um estado de doença para a saúde. Se nós sabemos que o nosso próprio corpo físico, ele é energia momentaneamente com massa, organizado, né, dentro da vida biológica, mas é suscetível à influência da nossa mente, da manipulação desse campo de energia básica que nós chamamos fluido universal, naturalmente o poder espiritual, o poder mental nosso ou de outrem pode interferir nessas energias e alterando o nosso perispírito, saneando as energias que são do nosso corpo modelador, eles influenciam o corpo físico e podem produzir a cura. Muitas vezes em questão de segundos. Wilson, bem rapidinho, senão a gente não fecha os nossos exemplos aqui. Os possessos. Os possessos são espíritos que viam em Jesus a sua conduta moral. E então eles se afastavam pela conduta moral do próprio Cristo. Poder, Os né? possuidores, né? Os possessos eram as vítimas. Os possessos eram espíritos imperfeitos que chamavam de demônios e Satanás naquela época. Rose, as ressurreições. Olha, se alguém tem morte biológica, acreditamos que esse corpo não tem como voltar à vida, porque é um mecanismo que se quebrou, que se partiu para a vida biológica. Entretanto, nós conhecemos hoje os estados de catalepsia e tantos outros, né, em que o organismo similares, em que o organismo parece estar morto, né, sem possibilidade mais de energia vital, sem possibilidade vital, e que por interferência das próprias condições físicas, ou no caso de uma mente poderosa, né,
revitalizam, se movimentam, ressurgem, adquirem consciência novamente. Não pensamos que Jesus precisasse fazer ressurgir, né, um corpo morto, mas certamente pode interferir no estado em que ele está de catalepsia. Joilson, Jesus caminhou sobre as águas, como é que ele fez isso? A levitação, Levitação. propriedade do perispírito. Rosa, transfiguração. É o mesmo mecanismo, né? O Espiritismo explica que nós podemos modelar a nossa energia perispiritual com o auxílio de um elemento intermediário que chamamos ectoplasma e adquirirmos a aparência de outrem, no caso de um espírito que se quer comunicar de outra forma. Você está falando da transfiguração em geral ou da transfiguração de Jesus no Tabor? De Jesus no Tabor. A de Jesus Mas no Tabor é diferente, é a materialização de Elias e Moisés, né? Joilson, a tempestade acalmada, como é que Jesus fez isso? Conhecedor dos elementos da natureza, ele sabia como manipular. Rose, mais uma para você. Rapidinho assim é um crime. Multiplicação dos pães e dos peixes. Nós não temos conhecimento para avaliar isso com todas as propriedades. O que nós sabemos é que é possível materializar objetos. Temos fotos, estudos de cientistas famosos a respeito disso, com auxílio de ectoplasmas e de energias básicas da natureza. Naturalmente, uma equipe espiritual sob o comando de Jesus poderia produzir esse fenômeno até com energia de ectoplasma das próprias pessoas do povo. Esta é uma explicação possível para esse tipo de fenômeno, porque nós não sabemos realmente o que aconteceu. Um último lá para o Joilson, as bodas de Canaã, transformação da água em vinho. Também a manipulação dos fluidos. Nós sabemos que o passe, a água fluidificada, o que acontece? Pelo poder mental das pessoas, consegue alterar até o pH da água. Agora imagine Jesus com toda aquela capacidade que ele tinha. E a matéria básica é a mesma, né? Só para encerrar, viu, gente? Às vezes muitas pessoas espíritas falam que Jesus foi o maior médium que existiu. Jesus não tinha necessidade de ser médium de ninguém. O próprio poder ficou bem claro aqui, com a Rosa falou lá atrás. Animismo. É o fenômeno anímico. Ele tinha capacidade por si mesmo de realizar aquelas coisas, tá bom? Então fica aí segue nosso programa aí na sequência com o Espiritismo Responde. Até mais. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidade-novaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Tudo Leva ao Amor é um dos últimos lançamentos da editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 400 títulos publicados entre romances, mensagens, autoajuda e demais gêneros da literatura espírita. Luiz Gonzaga Pinheiro, o autor de Tudo Leva ao Amor, traz mais de 60 mensagens sobre os diversos temas. Leitura agradável e enriquecedora. Pedidos deste e outros títulos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. No Espiritismo Responde de hoje, como de hábito, temos aqui 2 perguntas que nos foram enviadas, que nós passaremos a responder na ótica da visão espírita. Então, a primeira pergunta que nos foi enviada diz o seguinte: uma pessoa que não é espírita pode dar o passe? Veja, muitas vezes nós pensamos que a aplicação do passe exige que a pessoa, o passista, então, ele possua determinadas qualidades inatas. E até às vezes acabam confundindo essas qualidades como sendo algo mediúnico, com o conhecimento de determinadas orações secretas, por exemplo. Se fossem assim, dessa forma, nós poderíamos dizer então que nem todos poderiam ministrar o passe. Se fossem exigidas essas
qualidades, como eu citei. Então essas afirmações, elas trazem, na verdade, um engano ao mesmo tempo. Trazem uma afirmação e um engano ao mesmo tempo. E o engano está exatamente aí, na restrição que se quer criar, selecionando aqueles que não possuem, então, essas supostas qualidades para ser um bom passista. Na realidade, qualquer pessoa pode ser passista. Qualquer pessoa pode aplicar o passe. E, em princípio, pode até aplicar o passe mesmo de modo inconsciente, sem saber que está aplicando um passe através do pensamento. Isso até porque, é bom que se diga, porque os mentores espirituais, os espíritos que dão amparo ao passista, nem sempre eles podem ficar aguardando a perfeição do intermediário, ou seja, não se pode ficar aguardando a perfeição do passista para que ele possa exercer, então, a sua bênção regenerativa através do passe. A verdade está, então, em que o conhecimento do mecanismo do passe que é importante. O aprimoramento moral, espiritual do passista é que faculta, então, a eficácia na transmissão do passe. Saber o que é o passe, para que serve o passe, como ele tem que se preparar para passar essa energia através do passe. Isso que é importante. Então não faz nenhum sentido, de forma geral, que ninguém receba esse dom do passe como sendo algo especial, como sendo algo transmitido pela misericórdia divina, por ser um passista. Não. Isso é inerente a cada um de nós, a cada pessoa. Se ela tiver essas condições mínimas de praticar o passe, com certeza vai ser um bom passista. Então ninguém traz essa missão do passe do mundo espiritual. Ninguém no mundo espiritual, no seu processo reencarnatório, pede para ser um passista. Então nós temos que ter confiança nos planos de Deus, temos que ter no coração pensamentos edificados para que possamos então ensaiar as primeiras experiências de transmitir essa maravilhosa força de saúde e harmonia em favor daqueles que estão precisando do passe, que são os nossos semelhantes. E esse envolvimento é natural em fases embrionárias, que nós desenvolvemos, então, a nossa vontade de ser útil a alguém através do passe. Então, a condição de passista é espontânea e generosa, tão logo nós nos empreguemos na conquista do bem. Muita vontade, muita disciplina, para que nós possamos ir adquirindo, pouco a pouco, então, uma evolução espiritual, uma evolução moral baseada nos ensinamentos de Jesus, vendo os nossos semelhantes como nossos irmãos, estaremos assim preparados para sermos os intermediários do mundo espiritual com o mundo material, transmitindo o passe àqueles que mais necessitam. Meus irmãos, agradecemos então a todos e continue mandando perguntas para que nós possamos responder à luz da doutrina espírita. Fiquem com Deus e até uma próxima. Cristo e nós no terceiro milênio. A questão que nos propuseram hoje. Tudo é lícito, porém nem tudo me convém, porque nem todas as coisas edificam. Isso foi retirado da onde? Da primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios. Em que circunstâncias ele falou isso? As pessoas naquela época discutiam muito a respeito do cumprimento de determinados ritos externos, que determinados alimentos eram impuros, que devia ou não devia haver circuncisão, que só o povo judeu deveria ter acesso, à doutrina trazida por Jesus ao cristianismo, ou se deveria ser estendido aos gentios. Paulo de Tarso, então, o que nos ensinou na Epístola aos Coríntios? Ele nos disse que essas discussões eram inúteis, que nós deveríamos comer e beber do que fosse necessário e nos preocuparmos em viver, glorificando a Deus, quer dizer, procurando as coisas que edificam, que nos aproximam de Deus. Esse ensinamento tem sentido ainda hoje para nós. As pessoas ainda discutem que fulano se salva, cicrano não, que determinados ritos externos nos aproximam da divindade ou nos afastam dela, que determinados tipos de alimentos são impróprios para a criatura humana.
acredito que ainda discutimos tantos mil anos depois, não é, a respeito dessas questões. E nos fica a lição de Paulo de Tarso. Nós podemos e devemos viver no mundo com alegria, usufruirmos das coisas boas que Ele nos dá e glorificarmos a Deus em tudo que fazemos. A arte, o cinema, os bons livros, o lazer, o trabalho bem direcionado e bem exercido são formas de nos aproximarmos da divindade. Nós não precisamos nos retirar da vida social, isolarmos e vivermos vestidos de branco em purificação, fazendo esforço para mentalizarmos apenas a divindade. O apelo para que vivamos no mundo glorificando a Deus permanece. Nós podemos e devemos, num mundo ainda difícil, viver com dignidade e com honra, exercermos o nosso trabalho com dedicação, sem nos escravizarmos aos excessos, procurarmos a dignidade do salário justo e a melhoria de vida, para atendermos a nós mesmos e a nossa família, valorizando os bens que a terra nos dá, mas não nos escravizarmos à busca da posse, entendendo que a vida humana é rápida, que essa é apenas uma dentre várias existências e que estamos aqui por um único motivo: aprendermos, experimentarmos a existência, enfrentarmos as consequências daquilo que fizemos de bom ou mal e, principalmente, exercendo a nossa liberdade com responsabilidade, direcionarmos os nossos passos na busca do bem. Se criarmos ao nosso redor a alegria sadia, a valorização da vida, a busca do que é bom e do que é belo, estaremos atendendo ao apelo de Paulo de Tarso. Se nos demorarmos na mortificação pessoal, naquele conceito tão limitado de que estamos apenas em expiação, em sofrimento, pagando os nossos erros, em vez de enxergarmos no universo a glória do amor e da beleza, em vez de enxergarmos o vento que sopra, em vez de sentirmos o perfume das flores, o sabor das frutas, com alegria, nós estaremos, se não atendermos a esses apelos da divindade, nós estaremos desmerecendo a obra divina. Pelo contrário, aquele que cria a sua família, que se dedica às suas obrigações, mas que enxerga na vida uma oportunidade de luz e de alegria, não apenas de sofrimento, que entende que a dor ela é consequência de necessários reajustes em virtude de possíveis infrações às leis divinas que tenhamos cometido nessa e em outra vida, mas que não estamos escravizados a ela, que temos que buscar no viver com amorosidade, com afetividade, com altruísmo, a forma de viver com alegria e nos esquivarmos da dor. Ninguém é obrigado a sofrer e permanecer em sofrimento. Não é compatível com a ideia que nós fazemos de um Deus de pureza e bondade, a ideia de que devamos permanecer sofrendo quando podemos evitar a dor sem prejudicar a nós mesmos nem ao nosso semelhante. Então, quando Paulo de Tarso nos diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, ele está dizendo que nós somos espíritos livres, que não temos que ter culpa pelo exercício sadio das faculdades da vida, mas temos que ter responsabilidade e discernimento para escolhermos da vida no mundo aquilo que edifica para a nossa imortalidade. Porque se nós restringirmos os nossos interesses a uma vida humana que passa rápido, seremos como um viajante que enfrenta a tempestade, as lutas atuais, mas não se prepara para o porto de destino. Viver com alegria, então, com discernimento e com equilíbrio, é atender ao ensinamento de Paulo na Epístola aos Coríntios. Fiquem conosco, na próxima semana estaremos aqui novamente, nos enviem as suas questões e muita paz e alegria às vidas nossas.